Pai do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar agora a nossa lição, a lição da Escola Dominical. Nessa nova revista, já estamos na segunda aula, a aula que nos traz um tema, despertamento espiritual, um milagre. Vamos também, queridos, ler o texto áureo da lição, que se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, que nos diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós de que quando abraçamos a fé. Vamos também fazer a leitura do primeiro tópico da lição, que nos traz um tema: despertamento espiritual emana do próprio Deus. O que é um despertamento espiritual? E quando uma pessoa ela está despertada espiritualmente, nós compreendemos pela palavra de Deus que a pessoa está despertada espiritualmente é quando ela deixa o seu coração ser guiado pelo Espírito de Deus. E foi isso que aconteceu com o nosso profeta, o profeta Daniel. Ele foi despertado por Deus para assim orar para o cumprimento da sua palavra, que estava escrita lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 10, quando aquela profecia dizia que o povo judeu ficaria aprisionado, escravo na Grande Babilônia, por apenas 70 anos. Daniel, lendo essa palavra, lendo essa profecia, ele se despertou para orar. Ele foi despertado por Deus para clamar pelo cumprimento da sua própria palavra. Então Daniel ele foi despertado espiritualmente para esse grande propósito. Mas a Bíblia também nos diz, no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, que Deus despertou o coração e o espírito do rei Ciro, para que esse cumprisse os seus desígnios e o cumprimento da profecia de Jeremias 29, 10. E no primeiro ano do rei Ciro, ele faz um edito, e nesse edito ele proclama dizendo que o Deus do céu deu vitória para ele diante de todas as outras nações, e também que Deus queria que ele construísse uma casa para Deus em Jerusalém. Assim o rei Ciro convoca a todos os judeus que quiserem retornar para a sua terra, para reconstruir a sua cidade e também o templo para Deus. Então, queridos, Deus ele estava guiando o coração tanto de Daniel como também do rei Ciro para que a sua palavra viesse a cumprir. Também, queridos, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, nos diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, essa palavra é para os nossos dias. Devemos despertar, porque Cristo está voltando para levar a sua igreja, e muitas vezes nós ficamos presos com as coisas do mundo, até mesmo as coisas do passado, o pecado, e nós precisamos nos libertar das coisas que nos afastam de Deus. Por isso, queridos, é necessário um despertamento espiritual. E muitas vezes nós estamos dormindo em meio às coisas que são a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e também a soberba da vida. Por isso o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele traz essa palavra para que viemos despertar do sono, para que Cristo venha nos esclarecer a todas as coisas. Vamos agora também para o comentário do nosso segundo tópico da lição, que nos diz a finalidade do despertamento, a restauração nacional. Como eu já falei anteriormente, Deus ele havia despertado o coração do rei Ciro para que libertasse o seu povo da escravidão e também que eles construíssem uma casa para Deus em Jerusalém. Então aí começa a restauração nacional do povo judeu. Mas na Bíblia nós também vimos várias profecias que falam da restauração de Israel. Nós vimos no próprio livro de Isaías 51, versículo 3, que nos diz: Porque o Senhor consolará Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará do seu deserto como um jardim do Éden.
Deus já estava aqui prometendo que como Judá foi assolada pelos babilônicos e destruída, Deus faria que no mesmo local viesse a ser restaurado e com a aparência do jardim do Éden. Em Jeremias, como foi no início que eu falei, 29:10, Deus estava prometendo que o povo de Israel retornaria para a sua casa, para a Judeia, para o lugar que eles nunca deveriam ter saído. Então, as profecias, elas se cumpriram na restauração do povo de Israel como nação. Agora vamos também comentar o terceiro tópico da lição, que nos diz: Deus cumpre as suas promessas, a fidelidade de Deus. Os Salmos de número 119, no versículo 90, nos diz: a tua fidelidade é constante por todas as gerações. Aqui o salmista, ele nos traz a memória de que Deus ele é fiel em todas as gerações. Pode passar os céus e a terra, como Jesus falou, mas as suas palavras, elas não hão de passar. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, nos diz: se formos infiel, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ainda que muitas vezes, por nossas fraquezas, nós temos atitude de infidelidade para com nosso Deus. Mas a Bíblia nos diz que muitas vezes, sermos infiel com Deus, Ele não vai retribuir da mesma forma, mas Ele vai continuar sendo fiel, porque esse é o ser de Deus, esse é o atributo de Deus, a sua fidelidade. Uma das características muito importantes de Deus é a sua fidelidade. Deus é fiel, e se Ele prometeu algo também na sua vida, já se passaram muito tempo, e até mesmo o seu coração desanimou, achando que Deus se esqueceu de cumprir as suas promessas. Eu trago uma palavra de Deus, como já nos diz a palavra aqui, que Deus ele é fiel em todas as gerações. E nessa geração, na nossa geração, Ele também, queridos, Ele vai continuar sendo fiel e cumprirá, por certo, tudo aquilo que Ele prometeu. Não deixará cair nenhuma palavra por terra, mas assim Ele vai cumprir toda a sua boa palavra em nossa vida. Deus é fiel e Ele vai cumprir a sua palavra em nossa vida. Vamos também para o nosso quarto tópico da lição, que nos fala: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Nós vemos, queridos, que quando o povo judeu estava na Babilônia, eles adoravam a Deus através das sinagogas, mas quando o rei Ciro ele permite com que o povo de Israel retorne à sua terra natal, agora o povo ele pode agora retornar ao seu culto e adorar a Deus também no seu santuário. E ali nós vemos que no livro de Neemias, no capítulo 12, no versículo 44, nos diz: porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e levitas que ministravam ali. O povo que passou 70 anos escravizado. O povo judeu que estava ali em meio à tormenta, em meio às iniquidades do povo da Babilônia. Agora eles retornam para a sua terra e eles se alegram a ver os sacerdotes ministrar a palavra, o ensinamento, a ver os levitas tocarem e cantarem, salmodiarem a Deus. Isso fez com que o povo judeu se alegrasse de grande forma e trouxesse assim um despertamento espiritual para todos eles. Assim também acontece em nossas vidas, queridos. Nós vivemos esse momento de pandemia que muitas vezes ficamos longe de estarmos nos templos, reunidos com nossos irmãos, apesar que não é só o templo o lugar de adoração. O lugar de adoração é em todo lugar, porque Deus, Ele falou, ou melhor dizendo, Jesus falou para a mulher samaritana, que nem no monte e nem no templo era que deveria adorar, mas Deus ele procura os verdadeiros adoradores, e Ele procura aqueles que têm um coração voltado para Ele.
Nesses últimos tempos, é tempo também de despertarmos, como nós já falamos, para buscar a presença de Deus, para estar em comunhão com Ele, porque esse é o despertamento que tem que existir em nossa vida. Não temos que dar lugar ao pecado. O pecado nos traz a morte espiritual. E quando o crente está com o coração voltado para Deus, deixando Deus guiar o seu coração, essa pessoa está plenamente despertada pelo seu Espírito. Então, queridos, essa foi o nosso resumo da nossa lição. E que Deus continue falando poderosamente em sua vida, em nome de Jesus.